Graças e paz, meus irmãos. Vamos à lição de hoje. Quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 ao 26. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 8, que tem como tema fé e obras. Mas antes de fazermos a leitura, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria no estudo da sua palavra e entendimento. Amém? Oremos. Pai Santo, maravilhoso, te damos graças, Senhor, e te louvamos. Te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, nos dirija no estudo da tua palavra, nos dê sabedoria e graça, Senhor, e nos guie ao centro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Depois deixa a sua Bíblia aberta, amém? Diz assim o versículo 14. De que adianta, meus irmãos, se alguém disser que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Mantenha a sua Bíblia aberta, tá certo? Meus irmãos, nessa carta de Tiago, nós já estudamos em lições anteriores que Tiago ele estava escrevendo a irmãos nossos que passavam por severas provações, e que um dos problemas que ele tratou foi justamente orientar os irmãos de como eles deveriam agir no meio das provações, que eles precisavam da sabedoria de Deus para descobrir como se comportar, como agir diante das provações de acordo com a palavra de Deus. E a partir desse texto de hoje, Tiago ele começa a nos mostrar a relação correta entre fé e obras e corrigir algumas interpretações erradas sobre esse assunto. Nós vamos aprender hoje que o que Tiago está ensinando aqui, de maneira alguma, entra em contradição com o ensino de Paulo sobre a justificação pela fé. É importante, irmãos, lembrarmos que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia não se contradiz, ela se complementa. O que nós lemos em relação ao mesmo assunto em textos diferentes da Bíblia complementam o ensino, esclarecem mais. A Bíblia ela não entra em contradição. A Bíblia ela é perfeita e inerrante. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós lemos o contexto dessas duas cartas,
nós entendemos melhor que Paulo e Tiago, eles estavam falando sobre coisas diferentes quando eles trataram da fé. Quando Paulo ensinou que a justificação era pela fé somente, independente das obras, ele estava ensinando contra o legalismo, contra aqueles que queriam introduzir dentro do cristianismo as mesmas práticas judaicas, o mesmo ritualismo judaico, inclusive com circuncisão e outras coisas como condição para a salvação. Era em relação a isso que Paulo estava dizendo que a salvação ela era apenas pela fé em Cristo, e é apenas pela fé em Cristo, independente da observância cerimonial da lei e dos costumes judaicos. Já Tiago, quando está ensinando aqui que o homem não é salvo apenas pela fé se não tiver obras, ele está ensinando aqui contra o antinomianismo, né, que pregava que aquele que tem fé, ele não tem qualquer obrigação ou uso em relação à lei ou às obras. E isso era um extremo errado, né, que estava levando à libertinagem e à fé vazia. Quando nós observamos cuidadosamente o contexto das duas cartas, quando nós observamos melhor o que é que eles estavam falando, nós vemos que tanto a fé como as obras que Paulo e Tiago estavam tratando eram diferentes umas das outras. Por isso não havia nenhuma contradição. Vamos ao texto. Vamos voltar ao versículo 14, para entender melhor o que é que Tiago está ensinando quando ele diz que ninguém é salvo pela fé se não tiver obras também. Vamos ver o que é que ele está dizendo. Versículo 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A argumentação de Tiago aqui, ela se inicia com uma pergunta. Do que adianta a fé sem obras? É importante começarmos a entender, irmãos, a partir daqui, que a questão aqui é o tipo de fé que Tiago está falando. Será que esse tipo de fé aqui, uma fé que é meramente uma profissão intelectual, que é meramente um entendimento, uma aceitação externa, uma aparente fé, mas uma fé que não é acompanhada por obras, será que essa fé é verdadeira realmente? Será que um tipo de fé como esse, que apenas é baseado em crenças, em conhecimento, será que é esse o tipo de fé que leva à salvação? Vamos continuar o versículo 15 e 16. Vamos ver o exemplo que Tiago usa aqui para ilustrar, né, o que ele está tentando dizer, o que ele está dizendo em relação a isso. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Tiago aqui ele usa um exemplo prático, né? Ele usa uma situação em que você encontre um irmão necessitado, né, de roupas, de alimento, de algo que seja realmente importante, necessário para a sua subsistência. Se você encontra um irmão nessa situação e o abençoa, né, diz ele, vá em paz, se aqueça, se alimente, e não dá nada a ele, não o ajuda de forma alguma, qual a utilidade que essa bênção que saiu dos seus lábios tem para o irmão? O irmão ele continua necessitado. É isso que Tiago está dizendo aqui. Que apenas falar, apenas abençoar com os lábios alguém, não fazer nada, não tem proveito algum para essa pessoa. Essa pessoa precisa de mais do que palavras. E note aqui também que Tiago está falando numa situação em que você pode ajudar. Ele não está falando aqui de uma situação impossível, que você não tem o que dar.
Mas se você tem como ajudar o irmão e não ajuda, essa fé que você professa é vazia. Isso não adianta de nada, nem para o irmão que está precisando de ajuda e nem para você mesmo. Devemos nos lembrar, irmãos, que no discurso do Senhor Jesus Cristo, como Mateus registrou lá no capítulo 25, no verso 31 ao 46, Jesus ensina sobre o dia do julgamento. E ele diz que aqueles que serão chamados vinde benditos do meu Pai são aqueles que deram de comer, deram de beber, que foram visitar, que cuidaram daqueles pequeninos irmãos que estavam necessitando. Jesus disse todas as vezes que nós damos de comer, damos de beber, vamos visitar algum irmão que está passando por necessidade, é a ele que estamos fazendo. E são esses que serão chamados de benditos de meu Pai por Jesus. Jesus nunca aprovou uma fé vazia, nem Paulo, nem Tiago, nem nenhum outro seguidor de Cristo. A fé, meus irmãos, ela sempre será acompanhada pelas obras. A verdadeira fé, a fé que leva à salvação, ela sempre será acompanhada pelas obras. No verso 17, Tiago conclui o seguinte: assim também a fé, por si só, se não acompanhada de obras, é morta. Tiago ele conclui o seguinte: assim como alguém que está passando fome e recebe uma bênção de lábios, essa bênção não tem utilidade nenhuma para ele, porque ele vai continuar com fome. Assim também para aquele que tem um tipo de fé como essa, que é só teórica, que é só intelectual, que é só no entendimento, esse tipo de fé está, na verdade, morta e não tem utilidade nenhuma para quem a professa. A justificação pela fé que a Bíblia ensina é a justificação através de uma fé viva, uma fé que é salvífica, que gera fruto. E assim como a árvore viva produz fruto, uma fé viva, naturalmente, gera boas obras, produz boas obras. Uma não caminha sem a outra. Assim como só a fé verdadeira gera boas obras de verdade, assim também as boas obras de verdade, as que são motivadas pelo motivo correto, são aquelas que provêm de uma fé verdadeira. É isso que Tiago está ensinando. Vamos ver o que ele diz a partir do verso 18. Ele diz: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aqui Tiago ele começa um tipo de discurso retórico contra um oponente imaginário. Alguns comentaristas eles chamam isso de diatribe. É um recurso retórico que tem como uma característica marcante críticas severas. Então, Tiago aqui ele está simulando uma discussão com um oponente imaginário. E ele diz a esse oponente imaginário: olha, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Vamos ver como é que se desenvolve esse discurso aqui de Tiago. No verso 19, ele diz o seguinte: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Nesse discurso, nessa argumentação de Tiago contra esse oponente imaginário, Tiago ele usa o seguinte argumento para aquele seu oponente que tem aqui uma fé apenas intelectual, apenas uma profissão de fé sem obras. Ele diz: olha, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Isso é uma crença verdadeira, isso é uma base verdadeira. Realmente só existe um Deus. Isso é uma verdade incontestável, tanto para judeus como para cristãos.
Mas tem um problema aqui. Tiago diz o seguinte, olha, até os demônios creem nisso e tremem. Ou seja, na argumentação de Tiago, ter uma fé intelectualmente correta, desprovida de obras, não é suficiente. Porque os demônios também creem nisso. E nesse ponto, Tiago diz que além de não termos vantagem nenhuma sobre os demônios, pelo contrário, os demônios é que têm uma vantagem nesse ponto, porque eles tremem diante da palavra de Deus. E muitas vezes aqueles que têm uma fé só intelectual não têm o mesmo temor. Então, nesse ponto, dessa crença vazia, dessa fé morta, os demônios ainda têm uma certa vantagem sobre aqueles que professam somente uma fé intelectual. Ele continua essa discussão no versículo 20. Ele chama o seu oponente de insensato. Ele diz, insensato, quer certificar-se que a fé sem obras é inútil? É uma marca forte da diatribe, né? Ele é uma crítica agressiva até certo ponto. Ele chama esse seu oponente imaginário de insensato. Ele diz, quer ter uma prova maior de que essa fé só de lábios ela é inútil? Ele continua nos versos 21 ao 25 e ele traz 2 exemplos bíblicos aqui para comprovar sua argumentação de que a verdadeira fé ela é acompanhada de obras. Dos versos 21 ao 25 ele traz os exemplos de Abraão e de Raabe. Diz assim, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Veja que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Tiago usa 2 exemplos bíblicos muito conhecidos aqui e exemplos também bem extremos. Ele usa Abraão, o pai da fé, patriarca amado e respeitado por toda a nação de Israel e até pelos cristãos também. E uso de Raabe, uma mulher gentia e prostituta. E muito provavelmente o objetivo de Tiago de usar esses 2 exemplos tão extremos é mostrar que esse é um princípio universal, que a mesma fé que atuava em Abraão foi a mesma fé que atuava em Raabe. A mesma fé que atuou em Abraão, que o levou até aquela atitude de obediência e levar seu filho Isaque para ser sacrificado, foi a mesma atitude de fé verdadeira que Raabe teve quando ela acolheu os espias. Ela creu que realmente Deus tinha entregado a cidade na mão do povo de Israel e ela arriscou sua vida escondendo os espias. Então, Tiago ele usa esses 2 exemplos mostrando que a fé verdadeira, a fé salvífica, essa fé que justifica o pecador, ela sempre será acompanhada por obras. Nunca será apenas uma fé de lábios, uma fé meramente profissional, né? Uma fé que professa verdades corretas acerca de Deus. É uma fé prática, uma fé que gera frutos, que gera obras externas de obediência a Deus. Tiago ele conclui que a verdadeira fé, a fé que justifica o pecador, ela sempre será acompanhada de obras verdadeiras. No verso 26, ele conclui toda essa sua argumentação, todo esse raciocínio com a seguinte afirmação, verso 26.
Ele diz: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ele reafirma aqui a mesma coisa que ele falou no verso 17, né, dizendo que a fé sem obras está morta, acrescentando a comparação entre o corpo material e o espírito. Assim como o nosso corpo material ele está morto sem o espírito, assim também a fé ela está morta sem as obras. Uma fé que não produz obras de obediência a Deus, uma fé que não deseja obedecer e servir a Deus, é uma fé morta. Não é a fé salvífica que justifica o pecador. Dessa forma, meus irmãos, também podemos ter a certeza de que Paulo e Tiago falavam de tipos de fé diferentes e por isso não se contradiziam, porque ambos escreveram a palavra de Deus inspirados pelo Espírito Santo. E a palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. Não há contradição alguma na Bíblia. A dificuldade que há no entendimento, ela se deve à nossa própria limitação, né, devido a uma série de fatores, como traduções, como o próprio conhecimento nosso, como muitas vezes a uma vida devocional deficiente que nós levamos. Mas o erro não está na palavra de Deus, meus irmãos, o erro está em nós. É a nossa interpretação que falha. A palavra de Deus ela é infalível. Amém? E nós podemos concluir, meus irmãos, podemos aplicar algumas verdades sobre isso que estudamos para nossas vidas. Nós podemos aplicar que não podemos aceitar, irmãos, que tendo uma fé correta, crendo na verdade que é a palavra de Deus, crendo no Senhor Jesus Cristo, nós possamos levar uma vida que não tenha obras que comprovem a nossa fé. Nós não podemos aceitar que apenas crer, que apenas falar, fazer uma profissão de fé de lábios e não agir de acordo com a palavra de Deus, que isso seja suficiente. Precisamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos sonde e nos mostre, traga a nossa consciência aonde estamos errando, aonde nos falta produzir as obras que acompanham a verdadeira fé. Precisamos, irmãos, viver de acordo com a palavra, porque se nós cairmos no mesmo erro daqueles que acham que somente crer, somente acreditar que Jesus é o Filho de Deus é o suficiente, nós vamos ter uma fé morta também. E naquele grande dia do julgamento, seremos condenados juntos com os demais pecadores. Que possamos buscar, meus irmãos, nos arrepender diante de Deus. Que possamos pedir com um coração sincero a Deus que transforme o nosso coração e a nossa mente, para que as verdadeiras obras realizadas pelo motivo correto, pela fé correta, possam aparecer em nossas vidas para a glória de Deus, para que possamos cuidar dos nossos irmãos, para que possamos cuidar daqueles que precisam. Porque como aprendemos hoje com o nosso irmão Tiago, a fé sem obras está morta. Que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos dirija, que a verdadeira fé, a fé que leva à salvação e que produz boas obras, esteja cada dia mais presente em nossas vidas. Que possamos ser cheios do Espírito Santo, cheios do fruto do Espírito e cheios de boas obras.
porque nós cremos que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Um forte abraço e até a próxima. Amém.